E mesmo com o time reserva, o Palmeiras vence e volta à liderança do campeonato. Teve mais dificuldade do que o Flamengo contra o Sport? Teve, claro. Até porque a gente já previa isso por jogar fora de casa, o Palmeiras. Mas quando houve dificuldades, o cara apareceu de novo. Eu avisei, eu falei várias vezes nesse programa. Eu adoro, né, todos os meus companheiros de mesa, porque eles só lembram das bostas que eu falo. Quando eu falo besteira, eles viram leões, principalmente Flávio Prado e Marcos André. Eles viram leões. Agora, quando eu falo e eu cravo, aí é o esquecimento. Aí parece que tem problemas de memória. Eu avisei que o Carlos Miguel, mesmo o Everton sendo um goleiraço, iria assumir rápido a vaga de titular do Palmeiras. E eu digo, para mim, o Carlos Miguel já assumiu a vaga de titular do Palmeiras. Não tem, não vai ter como tirar. Vai chegar uma hora que esse cara vai ser personagem em vários jogos seguidos, como já foi em 2, né? Já salvou o Palmeiras em 2 jogos seguidos e vai começar a ficar impossível colocar o Everton de volta. Foi um azar do Everton, né? Ter machucado a mão no momento que ele tem um reserva de altíssimo nível, e eu acho que já vai começar a partir de agora o Carlos Miguel a construir uma era no Palmeiras. Eu disse desde que ele chegou, esse cara vai chegar para ser titular e ídolo do Palmeiras por anos e anos. Foi uma das melhores contratações, não foi tão cara quanto poderia ser, e aí mostra o Palmeiras ligado no mercado. Mostra um Palmeiras que está atento, aproveitou a oportunidade e trouxe um cara que tem tudo para ser, em breve, facilmente, o melhor goleiro em atividade no Brasil. Como agarra o Carlos Miguel? 2,6 metros, envergadura, não é descoordenado, porque geralmente um cara tão alto é descoordenado, tem flexibilidade, é um goleiraço. Só precisa melhorar um pouco o jogo com os pés, que vai se tornar um goleiro completo em pouquíssimo tempo. Uma vitória do Palmeiras, ô velho Vamp, com um time reserva, e que mostra a coragem do Abel Ferreira. Porque a gente dizia aqui, né? A gente dizia no programa, será que o Abel vai colocar time reserva sabendo que o Flamengo ganhou? E ele botou. E ganhou do Juventude fora de casa, segue sendo o líder do Campeonato Brasileiro. E Vamp, que perda pro Corinthians, hein? Corinthians perdeu o Carlos Miguel e eu já digo aqui, para mim vai ser por anos o melhor goleiro em atividade no futebol brasileiro, Marcos André. Boa tarde, Tico, Flávio, Bruno, boa tarde a todos. Rapaz, eu sou o Carlos Miguel e tô vendo esse seu elogio, eu ficaria com medo. Se eu sou o Carlos Miguel, eu estaria me tremendo agora. Deixa eu ver se eu tenho algum amigo que é amigo do Carlos Miguel, que vai dizer, ó, não embarque nessa aí não, olha lá, ó. Flamengo já passou pelo Olímpia. O Penharol é uma bosta. O Brasil vai ganhar a Copa do Mundo. Eu vou mandar esses vídeos pro Carlos Miguel para ele ter um pouco de calma. Não vai embarcar nessa não, Carlos Miguel. Brincadeiras à parte, né, Tico? Você fala assim, né, tá ali cabeça a cabeça Flamengo e Palmeiras para disputa do título. O Cruzeiro também vem ganhando seus jogos, mas tá muito atrás, tem um jogo a mais do que as 2 equipes. Você fala, esse Palmeiras do Abel, um time reserva. É um Palmeiras que dentro do continente foi o time que mais gastou em reforços, em torno de quase 700 milhões, né? Você deu o luxo de deixar o Vitor Roque, o Flaco Lopes no banco, a gente sabe que o Juventude está ali disputando para não cair, mas esse time do Palmeiras que saiu jogando ontem tem o Kelvin, que outro dia era da seleção, já foi da seleção. Você tem
Emiliano Martínez, convocado direto para a seleção uruguaia, provavelmente vai estar na Copa do Mundo. Você tem Aníbal Moreno, que é convocado para a seleção da Argentina, ao lado de Messi, Almada, Otamendi, entre outros. Você tem o Murilo, que já foi também zagueiro de seleção. O Fux, tecnicamente muito bom. Aí você tem, lá no meio campo à frente, Rafael Veiga, um dos maiores jogadores da história do Palmeiras em conquista de títulos. Tá indo para mais uma final e brigando por mais um título nacional. Facundo Torres, não foi barato, comprado caro, seleção uruguaia. Se traz ali o Felipe Anderson, também não foi barato. E na frente, o menino lá, Bruno, como é o nome dele, que ficou machucado no tempo. Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues, que veio do Cruzeiro. Então esse é o time que o Palmeiras tem, que começou jogando. Então não é um time fraco. Não é um time fraco, jogadores rodados e caro para isso, por isso que se montou um plantel forte. Por que fazer uma contratação de jogadores que dá quase 700 milhões para não poder resolver? Não estava lá seu capitão Gustavo Gomes. O Everton, para mim, quando voltar e se estiver bem, vai ser o titular. Não sei se joga mais essa temporada, mas se jogar, com certeza vai ser ele que vai estar na final lá na Libertadores. Carlos Miguel chegou, está mostrando. Tá bem, né? Nos 2 primeiros jogos questionado, tomou 6 gols. 3 lá contra o LDU e 3 contra o Flamengo, mas não teve culpa nenhuma, participação e nenhum erro. Vai ter seu tempo todo, é jovem, para fazer isso aí que você está falando, de ser um dos melhores goleiros do Brasil, do Palmeiras e tudo. Mas a caminhada é longa. Ainda tem um goleiro lá que conquista tudo e é o capitão do time, junto com o Gustavo Gomes. Para mim já é titular. Para você. Agora pergunta pro Abel se é. Por isso que eu falo, calma, Carlos Miguel. Alguém vai te mandar isso aí espera um jogo de quarta, que o Palmeiras deve jogar no meio de semana. Aí depois você vê outro domingo, daqui a pouco não é nada daquilo que eu pensei. Viu, Felipe Luiz? Calma também com ele, viu? Com ele. Então vamos ter um pouco de calma, mas ali vai ser cabeça a cabeça, Tico. Se ninguém errar, se você falar que faltam 8 rodadas e a parada é fácil para todo mundo, então o Palmeiras é campeão. Alguém vai ter que falhar. Se ninguém falhar, ganhar todos os jogos, vão bater o recorde de vitórias que Corinthians iguala, Corinthians e Inter tem, e um vai ser campeão, que é o Palmeiras, que hoje está na frente. Então vai ter muitos jogos. Acho que tem jogos difíceis na caminhada do Flamengo e do próprio Palmeiras. São 24 pontos em disputa. O Flamengo ainda tem São Paulo, o Palmeiras tem Santos 2 vezes. Tem jogos difíceis ainda pra caramba na competição. Então, dentro da rodada, o Flamengo bate o Sport, que está na zona de rebaixamento, praticamente quase rebaixado. O Palmeiras vai em Caxias do Sul, que é nada fácil, foi até mais difícil, mas traz o resultado positivo. Traz o resultado positivo e no meio de semana joga em casa um clássico contra o Santos. E o Flamengo pega... Flamengo e quem, meu Deus? Meio de semana, agora São Paulo. São Paulo aqui, na Vila. Na Vila, né? Como o Morumbi agora é casa de show. Então na casa de show não tem mais, vai ser na Vila. Então, cabeça a cabeça ali, tem muita coisa para acontecer. E 24 pontos em disputa, Tico. Eu concordo que tem muitos pontos ainda em disputa, Vamp, mas nenhum dos dois tem tabelas muito complicadas. Então, quem perder ponto vai ser praticamente fatal. Eu acho que uma das piores tabelas do Flamengo é agora. É o São Paulo embalado por essa vitória contra o Vasco, né? Fora do Rio de Janeiro. Não me interessa se é na Vila, não me interessa se é no Morumbi. É na casa do São Paulo. O mando é do São Paulo. São Paulo vai ter a torcida, né? Vai ter a maior torcida na Vila Belmiro. São Paulo não vai viajar, São Paulo não vai se desgastar com viagem. Eu acho que um dos jogos mais difíceis do Flamengo, tirando também o Fla-Flu, né? Que o Flamengo vai pegar o Fluminense, mando do Fluminense mais no Maracanã. Eu acho que esse jogo contra o São Paulo é o mais complicado. Ou seja, pode ser que o Palmeiras aproveite bem
essa próxima rodada, Bruno Prado. E é um Palmeiras, né, que ganha dentro ou fora de casa, que ganha com o time titular ou misto, porque é bom a gente deixar isso claro, né? É bom a gente deixar isso claro. O Flamengo, recentemente, mostrou aquele futebolzinho fajuto contra o Fortaleza, que também estava na zona do rebaixamento, também fora de casa, e aí foi dito, não, mas tinham alguns jogadores reservas. Azar, jogador reserva de elenco bilionário, tem que entregar, tem que jogar. O Palmeiras não perdeu ponto pro Juventude, o Flamengo perdeu ponto pro Fortaleza. É aí que eu digo que se perde título brasileiro. É perdendo ponto bobo. Tá desrespeitando o Fortaleza? Quem quiser ver dessa forma, veja. Mas se tem alguém que sempre respeitou muito o que o Fortaleza fez com o Marcelo Paes, fui eu. Mas a fase do Fortaleza é ruim e o Flamengo tinha que vencer o Fortaleza mesmo fora de casa. Aqueles pontos estão fazendo muita diferença agora. Muita diferença agora. Quando o Flamengo poderia ser líder. E o Palmeiras não perde esses pontinhos bobos contra time que está brigando na parte de baixo da tabela, mostrou ontem, né, no Alfredo Jaconi. E Bruno, foi o Palmeiras ameaçado em alguns momentos, mas que o Carlos Miguel realmente fechou o gol. É um goleiro que, para mim, já é titular. Eu acho muito difícil o Everton tirar. Mas o Everton vai tentar voltar a tempo da reta final do Brasileiro, da final da Libertadores. Cara, se o Carlos Miguel estiver pegando tudo desse jeito, não tem como tirar o cara do time. Não tem como botar um goleiro que tá voltando de lesão, talvez sem ritmo, no lugar de um cara que tá voando, que é a minha opinião. Porque muita gente disse, Carlos Miguel levou 6 gols em 2 jogos. Nenhum culpa dele. Nenhum culpa dele. Nem contra o Flamengo, nem contra a LDU. E quando precisou dele agora, Bruno fechou o gol contra o Cruzeiro e fechou o gol contra o Juventude. Ou seja, a liderança do Palmeiras, nesse momento, sem deixar o Flamengo passar, deve-se muito ao Carlos Miguel, Bruninho. Ele é um bom goleiro. Ele chegou para ser titular daqui a 1 ano, 2. A ideia é essa, como fizeram com o Everton lá atrás, com o Praz e Jailson. Agora a ideia era com o Carlos Miguel. O Everton depende muito de como ele vai recuperar, né? Falando nessa reta final do ano. Depende de quanto tempo ele vai demorar, como ele vai voltar, como ele estará fisicamente. Então depende muito disso. O Carlos Miguel está tendo a chance, está aproveitando, isso pode fazer com que antecipe um pouco essa ideia, né? O Carlos Miguel veio para ser titular, não agora, mas ele veio para ser titular daqui a alguns anos, ou 1 ano, 2. Mas se o Everton demorar muito para voltar, o Carlos Miguel tiver a chance de jogar a final, por exemplo, aí pode ser que isso mude, que aí dá para comparar até com uma outra história do Palmeiras. Eu falei da chegada do Carlos Miguel parecida com a do Everton, porque tinham 2 goleiros mais velhos. Aconteceu em 99 com o Veloso e Marcos, né? O Veloso era o titular há muitos anos, era um goleiro muito consolidado e o Veloso machucou no meio da Libertadores de 99 e o Marcos entrou e acabou campeão com o Marcos no gol. Aí o Marcos acabou virando titular e o Veloso foi para o Atlético Mineiro, até foi vice-campeão brasileiro no mesmo ano. Então depende muito de como o Everton tá. Não sei quanto tempo vai demorar para ele voltar, mas se demorar muito e estiver muito perto da final e ele sem ritmo, pode ser que o Carlos Miguel vire o goleiro até o fim do ano e na decisão, e principalmente se o time for bem, se ele for bem, se for campeão, ele pode acabar antecipando o que era planejado. O time do Palmeiras é muito forte, é competitivo, é um elenco forte, é um time que acho que a diferença entre os titulares e reservas ela não é tão grande. Acho que a diferença dos titulares e reservas do Palmeiras é menor do que a diferença que tem no Flamengo entre os titulares e os reservas. O Palmeiras, ele talvez não tenha tantos jogadores, ele não tem um cara como a Arrascaeta, por exemplo, ele não tem um cara como o Jorginho ali no meio campo, tem o Andrés, mas acho que mas o Jorginho é melhor que o Andrés. O Jorginho acho que é um jogador de um nível mais alto. Mas acho que o Palmeiras, a distância entre os jogadores ela é menor. No Flamengo tem alguns que fazem muita falta. No Palmeiras, a dupla de ataque vem muito bem, Vitor Roque e Flaco. Ontem os 2 estavam no banco.
e o Vitor Roque entrou já com o jogo decidido. Então talvez no ataque ali que falte alguma coisa, mas ainda assim o Bruno Rodrigues entrou e fez gol. Então o Palmeiras ele não faz tanta diferença assim se vai jogar o Aníbal ou se vai jogar o Emiliano Martinez, se vai jogar o Kelvin ou se vai jogar o Giai. O Fux, ele é um titular, pode eventualmente ficar no banco porque tem Gomes, Murilo e Fux. Contra a LDU jogaram os 3. Às vezes o Fux joga de volante, mas eu acho que hoje o Fux já tem o status de titular do Palmeiras. E status de titular quer dizer aquele cara que, se o Abel chegar à conclusão que tem que jogar numa final, ele vai pôr sem medo. O Fux acho que ele já tem também esse status de titular. Então o Palmeiras ele tem um elenco forte. Veiga ou Maurício, não faz tanta diferença. Então contra o LDU jogou Sousa, vinha jogando Felipe Anderson, ontem jogou Felipe Anderson. Então o Palmeiras ele tem, acho que esse elenco bem equilibrado. É um time que compete, que luta, que briga, que vai até onde pode. Às vezes não dá certo, fez um jogo muito ruim em Quito, por exemplo, mas ontem foi lá e buscou uma vitória contra o Juventude que... Acho que o Juventude ele perde a chance mesmo de brigar ainda quando ele perde para o Fortaleza em casa. Ali acho que é um jogo que derruba o Juventude. Se os times que estão na zona, os que ainda me parecem vivos ali, são o Vitória e o Fortaleza. O Fortaleza deu uma reagida, o Vitória está perto do Santos. E o Santos muito ameaçado. O Santos muito ameaçado e o Inter tem que abrir o olho, né? O Inter tem que ter cuidado. O Santos, a tendência é que ele entre na zona de rebaixamento daqui a 2, 3 rodadas. Pela tabela, a tendência é essa. Mas não me parece que é o Juventude que vai conseguir isso. Parece que ali, se alguém sair, vai ser ou Vitória ou Fortaleza. Então o Juventude é um time hoje que não me parece mais competitivo no campeonato, não. O Abel Ferreira, ele explicou, né, sobre usar o time reserva. E a gente mesmo ontem previa, né? Porque ele diz, foi um cansaço físico e mental muito grande. E mesmo sabendo da vitória do Flamengo, o Abel Ferreira teve coragem, botou o time reserva, não é nem um time misto. É um time reserva, pô. Não jogou Vitor Roque, não jogou Flaco Lopes, não jogou Aníbal, não jogou Maurício, também não jogou, entrou no finalzinho do jogo. Ele entrou com um time reservaço, né, para essa partida. E venceu fora de casa. Vamos ver aí o que disse o Abel Ferreira. É jogo a jogo, não vou alterar agora o discurso, é perceber como é que a equipa está, como é que os jogadores estão. Depois de um jogo tão intenso física, mas mais que tudo física e emocionalmente, muitos falam na fadiga periférica, eu falo na fadiga central, que é aquela que vem da cabeça, do desgaste físico, do foco, da concentração naquilo que temos que fazer na tarefa. Portanto, o último jogo foi um jogo que nos levou, pelo menos aos que entraram de início, um desgaste mental muito, muito forte. Eu tinha-vos dito que antes do jogo que ia ser um jogo de muita resiliência mental e tática para cumprirmos aquilo que tínhamos estabelecido em termos de tarefas individuais e coletivas, onde o foco e a concentração era fundamental. E hoje não tive dúvidas nenhumas em trocar, porque sabia que estes jogadores que também têm jogado, o Filipe tem jogado muitas vezes, o Bruno tem jogado agora ultimamente, o próprio Veiga, que não tem entrado sempre de início, mas tem jogado de forma regular. Se calhar de todos ali dentro, dos que jogaram menos, foi o Facundo, que tem jogado menos nos últimos tempos, mas é um jogador que treina muito, muito bem e, portanto, nós sabemos com que podemos contar. O próprio GFT é um jogador com uma dinâmica e um andamento e uma disponibilidade física para o treino e para o jogo também muito boa, aguentou o jogo todo sem problemas absolutamente nenhum. O Kelvin igual, tem sido um titular. Portanto, o que eu fiz o que estava a dizer, jogo a jogo, entender que dos que jogaram no domingo ou na quinta-feira, teria que mexer 5 ou 6, não há como. E ainda bem que o fizemos, porque estes jogadores que jogaram muito bem, tirando esses últimos 10, 15 minutos, onde perdemos um bocadinho o nosso foco e a concentração naquilo que era a marcação, e não só, até nas transições, a forma como nós desperdiçamos na saída para contra-ataque, a forma como perdemos a bola, chamo-lhe passes, mas não vos vou dizer que não que chamo aos passes,
mas que não podes perder esse tipo de bola, não tens pressão e não consegues ligar o jogo. Mas acho que sinceramente acho que o próprio Juventude até merecia um golo por aquilo que criou, sobretudo nos últimos 10, 15 minutos, mas acho que no geral a vitória é inteiramente justa.